com vocês, gente? Eu sou a Malu e esse é o canal Motivação Fitness. E hoje eu vim aqui no mercado e eu vou me encontrar com a nutricionista Patrícia pra gente conversar sobre rotulagem. Te faço uma perguntinha: será que você sabe se você está comendo um produto saudável? Será que você sabe ler certinho os ingredientes? Será que é aquela bolachinha que você tem comido? Ou será que é biscoito? Enfim, fica aí no embate. Bolacha ou biscoito? Será que é aquela bolachinha que você está comendo que diz ser muito saudável é saudável mesmo? Então é isso que a gente vai saber. Se o pão, como eu vou saber se o pão integral, o rap, se é saudável ou não dentro do meu plano alimentar? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então eu te peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like, que é muito importante para o YouTube entregar este conteúdo para mais pessoas e assim mais pessoas terem esta informação, tá? Não esquece também de compartilhar este vídeo com um amigo. Então agora, vamos lá saber como ler um rótulo. Vamos lá? Olá pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista e hoje eu vou ensinar vocês a como escolher um alimento saudável através da rotulagem nutricional, porque isso pode ser um tiro no pé no teu plano alimentar. Às vezes a gente olha um alimento achando que é saudável e às vezes não é. Então vou mostrar para vocês algumas pegadinhas que a indústria faz para conseguir enganar vocês consumidores. Vamos comigo! E um dos snacks mais comuns seria o consumo de biscoitos e bolachas, né? Então, como escolher uma opção mais saudável? Ou o que a gente tem que prestar atenção quando for escolher esse tipo de alimento, né? Então, vou pegar um exemplo aqui do que a gente tem que prestar atenção. Então, tudo que é muito crocante ou muito macio, geralmente tem uma quantidade maior de gordura trans. Essa gordura trans, ela consegue aumentar o nosso colesterol ruim e baixar o bom ao mesmo tempo, né? Então, não é uma coisa legal de você estar consumindo todos os dias. Teria problema incluir essas bolachas no dia a dia? Se for um hábito diário, sim, né? Se for de vez em quando, não teria problema. Então, assim, ó, por exemplo, uma bolacha aqui considerada saudável, né? O que a gente tem que estar atenta é o seguinte: a quantidade de açúcar, por exemplo, na porção aqui, no caso, tem 7 gramas na porção, uma quantidade até considerável. E aqui tem gordura, óleo vegetal, gordura vegetal, que às vezes a indústria não coloca como gordura trans, entra como gordura vegetal. Então seria uma opção que se diz saudável, mas não é. E o que seria uma opção saudável aí de biscoito, por exemplo, né, nessa linha aí? Eu peguei aqui um exemplo de um biscoito de arroz, que a lista de ingredientes dele tem apenas arroz integral, mix de quinoa em grãos, linhaça e sal. A porção dele é muito maior do que uma bolacha daquelas que a gente mostrou agora há pouco, que a porção seria 5 unidades. Nessa aqui, em 20 unidades, você tem menos de 100 calorias. Além do mais, você pode comer com um patezinho de frango ou de atum, numa versão salgada, numa versão doce, uma geleia de frutas sem açúcar ou a própria fruta amassadinha. Aí vocês podem perguntar assim: e uma versão zero açúcar? Seria uma opção saudável? Peguei um modelinho aqui, ó, de uma bolacha wafer. Então o que a gente tem que tomar cuidado nessas versões zero açúcar? Primeiro que a indústria, quando ela tira o açúcar para dar a liga, ela tem que colocar alguma outra coisa, e geralmente esses alimentos eles vão ter um teor maior de gordura do que um alimento tradicional. Outra coisa seria o seguinte: então, por exemplo, uma pegadinha, você pega esse alimento aqui, zero açúcar, ele tá escrito, né? Aí você vem na lista de ingredientes, aí você vai ver o que tem aqui: maltodestrina, que seria um carboidrato aí, né, um açúcar de absorção rápida. Então, aí quando você vê na lista de ingredientes, também tem, assim, a quantidade de açúcar tá quase zerado, né? Então, para uma pessoa que tá em controle só de calorias, até que isso não teria tanto problema. Mas para uma pessoa diabética, por exemplo, essa quantidade de açúcar, ela já atrapalharia ali no processo de absorção dessa glicose. Outra dúvida muito comum é como escolher uma boa pasta de amendoim. O ideal seria que ela só tivesse amendoim na composição. Então, quando você saboriza ela com outros ingredientes, muda totalmente a rotulagem nutricional. Vamos ver uma opção aqui para vocês terem uma ideia. Na mesma marca de pasta de amendoim, uma versão tradicional e uma versão de chocolate branco. Na versão tradicional, a gente olhando a lista de ingredientes, a gente vai ter aqui amendoim torrado somente.
Quando a gente pega a mesma marca com uma versão, por exemplo, sabor chocolate branco, olha o tamanho da lista de ingredientes, aí já inclui manteiga de cacau, leite em pó, soro de leite, aí entra adoçantes aqui também, né, alguns estabilizantes, então a lista de ingredientes acaba sendo muito maior. A opção melhor seria sempre o amendoim torrado, somente. Outro detalhe bem importante que a gente tem que se atentar na hora de escolher, por exemplo, um leite em pó. Então, aqui ó, por exemplo, na mesma marca, uma versão que seria leite em pó e a versão que seria um composto lácteo. Qual que é a diferença? O composto lácteo, ele é o leite em pó instantâneo, então ele tem uma solubilidade melhor. O problema disso é que ele geralmente é enriquecido com espessantes, por exemplo, a maltodestrina ou a lecitina de soja. No leite em pó a gente consegue ter somente o leite, então a rotulagem dele é mais clean, tem uma lista menor de ingredientes. Além do mais, alguns leites eles são enriquecidos com cálcio, então, por exemplo, na porção você acaba fechando quase metade da recomendação de cálcio no dia. Então, para quem tem dificuldade no consumo de lácteos, a inclusão desses produtos seria uma opção legal. E para aquela macarronada maravilhosa, o molho de tomate faz toda a diferença. Então, por exemplo, se a gente pegar um molho mais tradicional, a gente vê a rotulagem dele, ele vai ter açúcar, glutamato, que seria o sódio, ele vai ter um teor de sódio muito alto, tá? Que seriam opções legais. Você pode estar usando o tomate pelado, por exemplo, que na composição dele vai ser só tomate e o acidulante ácido cítrico, que é a vitamina C que usa como conservação, né? Ou esses molhos mais assim, que também seriam só tomate na composição, no máximo esse conservante ácido cítrico, né? Então a lista dele é muito mais clean, com teor muito baixo de sódio. E para temperar a comida, o que seria legal de usar como opções? Vamos falar um pouquinho sobre os temperos industrializados? Então, assim, a quantidade ideal de sódio que a Organização Mundial de Saúde preconiza para a saúde seria no máximo 2.000 miligramas, mais ou menos, por dia. Se você pegar, por exemplo, uma opção aqui, ó, em uma porção você tem 994. É óbvio que isso vai estar diluído nas preparações, mas a gente já tem sódio em todos os outros alimentos e no sal adicionado na comida e os outros industrializados também. Então você acaba alterando bastante essa questão do sódio. Então o sódio em excesso, além dele aumentar a pressão, ele também pode fazer uma retenção de líquido e alterar aí até uns 2 quilos na balança. Então, aí vamos pegar uma versão aqui sem sal, né? Então, o problema não é só o sódio. Na composição dele já vai ter gordura vegetal, maltodestrina, uma série de outras coisas também. Então, o que seriam opções legais de usar para dar tempero na comida e sabor? Os temperos naturais ou desidratados, como seriam esses aqui. Então, orégano, tomilho, alecrim, pimenta, alho e cebola desidratados, manjericão desidratado e os temperinhos naturais também. Seriam ótimas opções e dá mais sabor da comida. Vamos falar agora sobre os iogurtes. Como escolher um iogurte saudável no mercado? O que é necessário ter na rotulagem desse iogurte? Leite e fermento lácteo, né? Então vamos pegar duas opções aqui da mesma marca para vocês terem uma noção. Essa versão aqui seria 2 ingredientes apenas, né? Então leite e fermento lácteo. E essa versão aqui com laranja, cenoura e mel. Qual que é a diferença disso? Ao invés de 2 ingredientes só, a lista aumenta demais. E aí você já tem a adição aí de xarope, de açúcar, então não seria uma opção legal pro dia a dia. Ainda da mesma marca, vamos pegar duas opções diferentes. Então, do Activia, se a gente pegar uma versão, o Activia vai ter probiótico junto, né? O probiótico são bactérias boas que recolonizam a nossa flora intestinal, mas a versão tradicional do iogurte grego e a versão desse café da manhã. Então a lista também ela fica gigante e daí ela já entraria aí também alguns tipos de adoçantes, de conservantes que não seriam interessantes. E os produtos que você faz assando na air fryer achando que vai ser mais saudável por causa disso? Vamos dar uma olhadinha nas batatas, por exemplo. Se a gente pegar uma batata pronta e colocar na air fryer, que ela seria assada e não frita, né? O problema, a lista de ingredientes dela não é só batata. Você vai encontrar também, ó, óleo, amido, destrina, que seria um tipo de açúcar também. Então o ideal seria que você conseguisse fazer a batata in natura e colocasse na air fryer. Seria uma opção bem mais saudável do que esses industrializados.
Porém, gente, os industrializados, eles têm a parte boa também, de praticidade. Então, para quem às vezes tem uma rotina muito atarefada e às vezes não tem tempo de picar, higienizar um vegetal, aí os industrializados também poderiam entrar com uma mão na roda nessa questão de organização do plano alimentar. Por exemplo, as versões aqui de legumes congelados, seleca de legumes ou legumes picadinhos, acaba sendo uma opção legal, que acaba não tendo uma quantidade de sódio na porção, e você só dá uma seladinha ali na frigideira e já está pronto para o consumo. Então seriam opções saudáveis também. E o pãozinho queridinho de todo mundo, né, do brasileiro aí, do café da manhã, para um lanche, né? Como escolher um pão saudável? Primeiro ingrediente que tiver, ele é o que tem maior teor no alimento. Então, o ideal seria que ele começasse com uma farinha integral. Não tem problema ter a farinha branca também, porque eles precisam para dar liga, mas o ideal seria que começasse com a farinha integral. Outro ponto importante é o teor de fibra. Então, no mínimo, aí uns 4, 5 gramas de fibra na porção do pão, tá? Então, algumas opções, mesmo sendo integrais, você tem 2 gramas, 1 grama. Outra coisa que todo mundo sempre pergunta, eu posso substituir o pão por um Rapidez? Então, qual que é o problema do Rapidez? Então, eles, por mais seja a versão integral, como ele faz aquela casquinha, aí entra na questão de tudo que é muito crocante ou muito macio, usa a gordura trans, né? Então, ele é um alimento que tem um teor de gordura maior, então não seria uma versão tão saudável. O que a gente poderia usar de substituição, por exemplo, um pão sírio, para fazer tipo wraps, assim, com salada, carne. Refrigerante zero. Qual que é o problema desse alimento? Se a gente for comparar uma versão tradicional com a versão zero, ele não vai ter açúcar, mas vai ter adoçante. E o problema do refrigerante não é só a questão do açúcar, né? Então, por exemplo, vamos pegar a Coca-Cola mais famoso aí, né? O corante, aromatizante, todos os aditivos que tem nesse alimento acaba sendo prejudicial à saúde. Por exemplo, se a gente pegar a beterraba, quando você come demais, às vezes você faz xixi, às vezes até nas fezes acaba ficando mais avermelhada, por causa do corante natural dela. Ele é absorvido pelo corpo. Quando você consome uma Coca-Cola, por exemplo, que é preta, você não faz xixi preto por isso. Então, esse corante, ele fica acumulado nas nossas células, né? Então, não seria um alimento propício para vocês estarem consumindo diariamente. Então, pessoal, o ideal seria que vocês descascassem mais e desembalassem menos, né? Utilizassem os industrializados numa frequência menor no dia a dia, né? Preferissem os alimentos mais in natura, a comida de verdade, que é o que a gente fala, né? Porém, os industrializados, eles entram também para facilitar a nossa vida. Então, é importante vocês saberem fazer a leitura desse rótulo para fazer as melhores escolhas possíveis que encaixem dentro da alimentação saudável, de um plano alimentar elaborado especialmente para você. Caso tenham muitas dúvidas, é importante procurar a ajuda de um profissional nutricionista para auxiliar vocês nesse processo de leitura de rótulos e de elaboração do plano alimentar. Espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo! E aí, gostou do vídeo? Viu só que legal você saber fazer a leitura do rótulo, mas ainda assim, com as dicas da Nutri, você pensou, mas será que eu vou conseguir ler o rótulo? Para entender, faz o seguinte, procura a ajuda de um profissional de nutrição, que ele vai montar um plano alimentar e sempre estar te dando as dicas certinho para você comer de forma saudável. Se aquela bolachinha é saudável ou não. Tudo depende dos ingredientes que estão ali. Então, cuidado para não ir nessa de que tem ali um símbolozinho saudável, é saudável para você, ok? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo. E ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, volta. Ai, gente, pare de me olhar. Se você está comendo. Não, volta. Você cortou, né? Isso. Calma aí, gente. Já tomou seu anticoncepcional hoje? Atenção.